Eu vou mostrar para vocês aqui uma relação. Cadê você? Está aqui. Uma relação de projetos que eu venho executando, que eu executei no curso dos últimos anos, do último ano, tá? São projetos que eu executei no curso do último ano e que trouxeram resultados bastante significativos para os meus clientes nesse quesito de resolução, de redução do passivo fiscal, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, compartilhar a tela. Essa aqui. Compartilhar. Olha lá. É o seguinte, questões que podem ser objeto de retificação, revisão e ou apresentação de defesa ou processos proativos do contribuinte. Exemplificação de 20 projetos do último ano que eu executei com êxito e que trouxeram redução do passivo fiscal para os meus clientes, tá? Pessoal que está aí no Instagram, eu não vou conseguir transmitir essa tela aí para vocês, tá? Então, sugiro que venham aqui para o YouTube. É só entrar no link da bio, lá, jornada.contribuinte.legal/live. Clica no link da bio que já cai lá no YouTube, tá? Então, quais são os 20 projetos que eu executei no decorrer do último ano e que trouxeram efetivamente resultado para os meus clientes e houve efetivamente uma redução do passivo fiscal. Primeiro, eu vou alinhar com vocês cada um dos itens, porque a gente não vai ter tempo, evidentemente, de explicar todos, tá? Mas antes de encerrar, vou chamar vocês para mais um encontro, para a gente fazer um bate-bola, para a gente fazer um tira-dúvidas e falar sobre essas discussões, esses projetos, e também uma forma da gente prestar esse serviço para os nossos clientes e, evidentemente, termos capacidade de ter um faturamento alto com a execução desse trabalho. Tá? Por quê? Porque esse trabalho aqui vai trazer resultados muito positivos para os nossos clientes. Esse trabalho traz uma série de resultados positivos para o nosso cliente. Então, aqui eu vou alinhar com vocês quais são esses projetos e no próximo encontro que eu vou sugerir para vocês que seja na próxima terça-feira, no mesmo horário, 19h30, no YouTube, tá? Eu pensei em fazer no domingo, só que no domingo, pessoal, ninguém merece, né? Domingo o pessoal quer descansar, quer assistir o Domingão do Faustão, brincadeira. Mas o pessoal quer dar uma descansada no domingo, né? E ficar falando sobre trabalho no domingo não me parece que seja algo muito positivo. Eu pensei em fazer no domingo esse encontro, mas eu prefiro, vamos fazer na terça-feira. Eu vou chamar vocês na terça-feira, 19h30 de novo, para falar sobre cada uma desses projetos e também de que maneira que a gente pode levar isso para o nosso cliente e, a partir desse trabalho, obtermos um alto rendimento em honorários, porque a gente vai trabalhar com valores muito expressivos, tá? Eu estou dizendo isso por experiência própria, gente. É um trabalho bacana de fazer, um trabalho que demanda uma experiência científica muito boa, tá? E que a gente pode compartilhar, né? E lembre que eu falei para vocês, a gente tem que criar uma comunidade de profissionais que estão engajados em dar soluções para o contribuinte que possui passivo fiscal, tá? Soluções para o cliente que possui passivo fiscal. Então, quais são os projetos que eu executei pessoalmente nos últimos 20 anos, não? No último ano, né, de 2020 e 2021, ainda estou executando, alguns deles estão ainda aqui na minha pauta de execução, que são os seguintes, tá? Crédito de PIS e COFINS sobre custos de aquisição de insumos, incluídos o valor do ICMS, tá? Isso aqui é com base numa decisão do
do Tribunal Regional Federal de Terceira Região, né, aqui de São Paulo, com base na decisão do STF, do PIS/COFINS sobre ICMS. Então, a gente já vinha já vinha levando essa questão no judiciário, já tinha conseguido êxito em alguns casos na primeira instância, e agora o TRF confirmou, com base nessa decisão do STF lá do PIS/COFINS sobre ICMS. Gastos com a Lei Geral de Proteção de Dados são insumos para fim de crédito de PIS e COFINS. Tem uma decisão de cliente lá na Justiça Federal de São Paulo, aqui de São Paulo, né, da capital. Crédito de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis, com base em decisão do STF. Também a gente já colocou isso dentro do projeto e tivemos êxito. Alguns também a gente já introduziu e está aguardando uma eventual contestação da Fazenda, mas temos decisão do STF para utilizar como fundamento. Crédito presumido do IPI não integra a base de cálculo do PIS/COFINS, também com base em decisão do STJ, tá? Crédito presumido do ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS, aí é com base em decisão do STF. Crédito presumido do ICMS não integra a base de cálculo do imposto de renda da CSLL, base do STF também. Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, valor destacado da nota fiscal. Essa é a decisão mais recente, né, que a gente tem aí do julgamento da tese mais recente. Caramba, como é que volta agora? Espera aí, gente. Ferramentas, visualizar, edição da página, aplicar zoom, visualizar, aplicar zoom, desculpa aí, gente, ajustar a largura, onde que é agora isso? Zoom para nível de página, não é esse. Visualizar, tela cheia, né? Cadê? Modo de tela cheia, pronto. Tá aí. Exclusão, é o item 7, né? Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS em fase de julgamento no STF, também é uma tese boa para a gente colocar, né? Sobre créditos tributários que o contribuinte tenha lá, o passivo dele. Redução de multa de ofício após julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais desfavorável ao contribuinte. Tem casos em que o contribuinte ganha o processo, depois vai para o CARF, depois cai lá na Câmara Superior de Recursos Fiscais, a Câmara dá ganho de causa para o contribuinte, e aí é possível a redução da multa de ofício, que tem uma interpretação aí divergente com a Fazenda, mas o próprio CARF dá a decisão favorável nesse aspecto. Não incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da venda de imóvel aplicado na quitação de financiamento de outros. Isso aqui eu tenho um caso de uma pessoa física, um valor extremamente alto, pessoa física, que vendeu o imóvel, pegou o dinheiro e quitou o financiamento de outro, a Fazenda quis exigir, fomos para o TRF, ganhamos, tá? Não incidência da contribuição previdenciária sobre salário maternidade, STF já decidiu isso, tem um monte de empresa, um monte de cliente que tem essa incidência aí, que tem crédito tributário inscrito sobre esse valor dessa incidência. Não incidência de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, sobre descontos condicionais nas empresas imobiliárias, isso aqui é solução de consulta da Receita Federal, tá? Não incidência de contribuições de terceiros sobre descontos na folha de pagamento para o custeio de plano de saúde, de assistência médica e odontológica, decisão do TRF, terceira região, a gente também tem. Não incidência de PIS/COFINS sobre gastos com taxas de cartões de crédito. Tem um cliente que a gente também conseguiu tirar isso aqui do passivo fiscal dele, que ele lançou PIS/COFINS sobre gastos com taxa de cartões, a gente tirou, tá? Não incidência da contribuição ao PIS sobre a folha de entidades sem fins lucrativos. Esse aqui já foi o carro-chefe do meu escritório nos últimos, eu vou dizer que nos últimos 20 anos, eu tive bastante trabalho nessa questão da imunidade do PIS sobre a folha de salários de entidades sem fins lucrativos, sejam elas empresas, entidades
filantrópicas ou não, tá? Então, não só a incidência do PIS, eu coloquei aqui PIS e contribuição previdenciária, tá? Decisão do STF. Então, PIS e contribuição previdenciária das entidades sem fins lucrativos, sejam elas filantrópicas ou não, com base no artigo 14 do CTN, a gente já ganhou diversas ações nesse sentido e conseguimos eliminar passivo fiscal de entidade que era filantrópica e que não era filantrópica, que era só sem fins lucrativos. A gente conseguiu eliminar o passivo astronômico, tá? Teses já reconhecidas pela PGFN como favorável ao contribuinte, como favoráveis aos contribuintes. É o artigo 19 da Lei 10.522. E a Fazenda, a própria PGFN, tem uma lista com cerca de 140 itens de assuntos que ela reconhece como sendo crédito tributário indevido, que é a lista daqueles itens que a Fazenda não recorre mais, ela não discute, ela já aceitou, né? Porque já foi definido no STF. Eu coloquei essa lista lá no meu site regularize.online. Para vocês acessarem, basta vocês escreverem isso aqui no browser, olha lá, RLZ, não precisa nem colocar www, nada, RLZ. É um short link, né, que chama isso aqui, rlz.onl, que é de online, né, lista PGFN, ó, basta vocês entrarem nesse link aqui, ó, e vocês acessam essa lista da PGFN, ou entrem em regularize.online/lista PGFN, tá? Vocês podem entrar, que essa lista aí é pública, ela é divulgada pela própria Fazenda, tá? Não fui eu que criei essa lista é do Estado, a Fazenda que criou essa lista, já dizendo que ela não vai contestar, tá? Impossibilidade de redirecionamento de ação de execução fiscal contra sócios e gestores, com base no artigo 135 do CTN, olha lá, versus desconsideração da personalidade jurídica, empresa ativa sem débito de apropriação indébita e sonegação fiscal, ou empresa inativa, mas ativa sob os aspectos regulatórios e fiscais. A gente acabou de falar sobre isso, né? Que também é uma estratégia alternativa de administração do passivo. E, por último, PIS e COFINS do sistema monofásico do Simples Nacional, desde 2008, né? Então, tem muita empresa do Simples Nacional aí que declarou PIS e COFINS nos casos de produtos monofásicos e que estão com o passivo também, que inclui essa parte desse crédito tributário e que pode ser excluído. E, por último, e não menos importante, débitos prescritos. Então, a gente tem não só a possibilidade, como a obrigação de apresentar para o nosso cliente uma relação dos débitos prescritos, aqueles que não devem ser incluídos, em hipótese alguma, em qualquer tipo de transação, em qualquer tipo de parcelamento, tá? Em que pese a jurisprudência do STJ dizer o seguinte: processual civil e tributário, agravo interno no agravo e recurso especial, execução fiscal, prescrição reconhecida, decurso de mais de 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução, né? Então, passou os 5 anos entre a data da constituição de crédito e o ajuizamento da execução. E mesmo assim, o contribuinte foi lá e parcelou desavisadamente, não viu que aquele crédito tributário já estava prescrito, e o que ele fez? Foi lá e parcelou, foi lá e transacionou o crédito tributário, ou seja, não havia necessidade de fazer isso. Aí entrou com uma ação na justiça e o STJ reconheceu. Parcelamento posterior, restauração da exigibilidade do tributo, impossibilidade. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional fala que a prescrição extingue o crédito tributário. A prescrição, no caso do débito tributário, não extingue a pretensão de cobrança, não extingue o direito de ação, extingue o crédito tributário, fulmina de morte o crédito tributário, tá? Então, uma vez que houve a extinção do crédito tributário, ele não pode ser parcelado, não existe mais, você vai parcelar uma dívida que não existe, né? Daí o STJ reconheceu, então,
restauração da exigibilidade do tributo, impossibilidade, violação do artigo 267, 5º do CPC de 73, ausência de pré-questionamento, incidência da súmula, blá, 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 agravo interno que se leva a provimento. E uma outra tirinha aqui, que é outra decisão, tributário, exceção de pré-executividade, prescrição, aspecto jurídico do crédito tributário, renúncia pelo parcelamento, impossibilidade, né? A prescrição é um aspecto jurídico do crédito tributário. Não é possível que ele seja revigorado, que ele seja ressuscitado, tá? Gente, 2 horas e 44 minutos de apresentação. Agradeço imensamente a presença de vocês. Como não era de ser diferente, eu já previa que a gente teria mais coisas para falar. Eu sugiro a vocês a próxima terça-feira, às 19h30, e eu vou avisar todo mundo, né? Porque tem pouquíssima gente online, o pessoal já debandou por conta do tempo que a gente está aqui. Mas, novamente, pessoal, coloquem aí um hashtag todos na jornada, na verdade, é juntos na jornada, né? Hashtag juntos na jornada, manifestando que vocês estão curtindo, deem o seu like aí no YouTube, se inscrevam no canal para receber a informação do vídeo, acione o sininho, e na terça-feira eu vou chamar vocês para conversar mais sobre esses aspectos que a gente trouxe aqui, desses projetos, e também sobre como que a gente pode levar ao nosso cliente a expectativa de resultado e, com isso, trazer honorários para o nosso escritório. Como que a gente faz para criar esse produto lá dentro do nosso escritório e, com isso, faturar honorários, tá? E tem o pessoal me perguntando a respeito da expectativa de criação de um curso sobre isso, um curso para formar experts em administração do passivo fiscal, tá? Essa proposta foi colocada em prática, eu estou preparando, né, concluindo, na verdade, um curso que vai ser extremamente útil para a gente poder passar para vocês, para que eu passe para vocês tudo, vou entregar o ouro de como resolver, como solucionar o passivo fiscal do seu cliente, tá? E a gente vai falar sobre isso na terça-feira, se vocês me permitirem, tá? Então, eu gostaria imensamente de contar com a presença de vocês na terça-feira para a gente bater esse papo e eu alinhar com vocês toda essa parte de preparação para se tornar um expert em administração do passivo fiscal, tá bom?